Boa tarde a todos pessoal, este é o canal Paulo Lopes. Primeiro de tudo, não liguem ao cenário, não liguem a nada, porque eu já não faço vídeos aqui. Isto foi onde eu inicialmente comecei o canal Jovem Interessado, hoje em dia não gravo mais vídeos aqui. Eu improvisei aqui um bocadinho, pus ali uns livros ali atrás, mas não liguem a isto. Não liguem porque isto é passado. Hoje eu quero falar sobre as tarifas do Donald Trump. Eu acho que toda a gente tem falado sobre isto. Acho que isto tem sido muito comentado nas notícias, mas eu aqui como um libertário conservador, eu quero falar-vos a minha opinião de quem ganha e quem perde nesta guerra de tarifas. E portanto vamos já começar por aí, que para mim é muito simples. Toda a gente perde, ok? Toda a gente perde com as tarifas. A China perde com as tarifas, os Estados Unidos perde com as tarifas, a União Europeia perde com as tarifas. Toda a gente perde. Ok? E porquê? Porque os produtos agora vão ficar mais caros. Porque agora existem tarifas que os países terão que pagar pela importação dos produtos. Ok? Eu hoje também quero falar aqui sobre alguns argumentos de pessoas que defendem estas tarifas. Eu não defendo as tarifas, acho que não faz sentido nenhum. Então vamos já começar. Eu acho que o principal argumento de quem defende as tarifas é que isso vai industrializar a América, não é? Que isso vai fazer com que as empresas, para não pagarem as tarifas, que as empresas vão lá abrir atividade, ok? Neste caso, vamos imaginar uma empresa que está na China, ok? E agora ela tem que pagar 50% de tarifa, portanto ela vai sair da China para ir para os Estados Unidos e lá vai abrir atividade, ok? É um argumento que não faz muito sentido. Tem alguns fatores que eu irei aqui falar. O primeiro é que existem produtos, ok, ou serviços, não interessa, que são mais vantajosos serem produzidos em outro sítio, certo? Vamos imaginar, talvez Portugal não tivesse as condições necessárias para desenvolver certo tipo de produto ou para plantar certo tipo de coisa. Portanto, talvez valha mais a pena ser produzido na França ou no Reino Unido e depois nós exportamos para aqui, ok? Portanto, logo aí, mesmo que as tarifas, há empresas que vão continuar a ficar nos países onde elas estão agora inseridas, porque para elas vale mais a pena produzir lá, porque lá existem as condições para a produção, neste caso, condições naturais para a produção, ao invés de irem para os Estados Unidos, onde não têm essas condições. Okay, este é o primeiro argumento. Portanto, as empresas vão sair do país onde estão e vão todos para a América porque as tarifas, por causa disso, vão todos para lá. Não é bem assim. E este primeiro argumento já pode matar muito daquilo que as pessoas podem dizer sobre estas tarifas, ok? Em segundo, como é que os Estados Unidos têm tanta mão de obra para receber tanta indústria? Isto é um ponto muito fundamental. Porque vamos imaginar que todas essas empresas que estão neste momento na China, Vietnã, whatever, todos os países onde elas estão inseridas, que elas mandam os seus produtos para os Estados Unidos, vamos imaginar que todas essas empresas decidam abrir as suas empresas na América, as suas fábricas na América e fechar nos locais que eles agora estão inseridos. É impossível. É impossível. Okay? Não existe mão de obra suficiente para todas essas pessoas agora irem para essas fábricas. Sem falar que será preciso trocar todo o método de produção que já está inserido. Ok? Neste caso, as empresas já têm a sua produtividade, já têm o seu método de produção e agora eles vão ter que trocar tudo porque vão para um país, para os Estados Unidos, que tem outra cultura, tem outros valores, tem outras leis, tem outros impostos. Vão ter que trocar toda a sua linha de produção para abrir uma fábrica na América. O que pode causar um retrocesso na produção. Ok? E é impossível haver tanta mão de obra para tantas fábricas que serão abertas na América. A única solução era permitir uma imigração em massa para dentro da América. Algo que Donald Trump também não quer. Certo? Donald Trump quer uma imigração controlada. Como é que tu queres uma imigração controlada e queres trazer tanta indústria para dentro do país? Tu não tens mão de obra suficiente.
Ok? Não tens mão de obra. Não tens. Se tu trouxesses essa imigração para dentro da América, essas pessoas iriam trabalhar 15 horas por dia, mas passado geração para geração, o que nós vemos historicamente é que, vamos imaginar, os nossos pais imigram para a Suíça. Ok? Inicialmente, eles trabalham 10 horas por dia, ganham um salário mais ou menos. Depois eles têm um filho. O filho talvez já vai conseguir ter um emprego mais ou menos, já vai trabalhar 8 horas. Não é? O neto já vai se conseguir formar na faculdade, já vai conseguir ser um médico. É sempre assim, a geração de riqueza. Portanto, ou duas uma, ou Donald Trump permite uma imigração em massa e vai contra o seu eleitorado, ok? Para as pessoas irem para a fábrica, ou segundo, é impossível haver tanta mão de obra. É impossível, não há tanta mão de obra para tantas fábricas que terão que sair da China, dos países onde agora estão, para irem para os Estados Unidos. Não faz sentido. Ok? E depois o terceiro ponto é os preços. É os preços. Porque isto, o capitalismo é tão bom e é tão magnífico por um simples fator. É que o capitalismo torna o pobre mais rico. Ok? Ao contrário do comunismo que torna o pobre mais pobre ainda e o rico pobre. O capitalismo torna o pobre numa classe média, classe alta. Ok? É importante referir que muitas empresas hoje em dia estão no Vietnã por causa de próprios Estados Unidos. A guerra contra a China. Muitas empresas foram forçadas a fecharem a sua atividade na China para irem para o Vietnã. Ok? E agora, o Trump coloca uma tarifa de não sei qual é a porcentagem, não sei se é 60% ou o que é, no Vietnã. Quer dizer, as empresas saíram da China, obrigadas, foram para o Vietnã. E agora, eles têm uma tarifa no Vietnã. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas, porque é que eu seguindo esta linha que eu estou a seguir agora, sobre o capitalismo, ok? O capitalismo, há muitos capitalistas que estão mortinhos para irem para países pobres, tornar essas pessoas um bocadinho mais ricas. Isso acontece com empresas, produção, e é isso. Vamos ver, por exemplo, a China, ou o Vietnã, mas a China, e o grau de pobreza tem diminuído. Porquê? Porque a China permitiu o capitalismo dentro. Okay? Claro que é um capitalismo completamente deformado, nem vamos entrar por aí neste vídeo, mas permitiu algumas medidas capitalistas que fizeram com que as pessoas que estavam na pobreza agora não tivessem tanto na pobreza. E o capitalismo faz isso. Faz isso. Mas faz isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo. É verdade que nesses países como o Vietnã, como a China, a mão de obra é muito mais barata. E é por isso que talvez um produto custa 2.000 dólares na América. Ok? Vamos imaginar, um iPhone custa 2.000 dólares na América, certo? Porquê? Porque é fabricado na China. Ou no Vietnã, não interessa. Mas é fabricado numa mão de obra mais barato. E isso não é qualquer tipo de exploração. É simplesmente o valor. Não é porque um ganha mais ou outro ganha menos que é explorado. Certo? O que nós até vemos historicamente é que as pessoas que ganham menos, como um país como a China, ao longo do tempo, quando o capitalismo vai se desenvolvendo, essas pessoas passam a ganhar mais. Não é? As condições de vida melhoram. As condições de trabalho melhoram. Mas o produto na América é 2.000 dólares porque é feito nesses países. Até aí tudo bem. Mas se agora as empresas vão fechar a sua atividade lá, não é? Para abrir na América, a mão de obra vai subir. Porque na América a mão de obra é mais cara. Se a mão de obra é mais cara, as empresas terão menos lucro. Ao ter menos lucro, vão ter que colocar essa diferença de terem menos lucro no preço. Portanto, os consumidores americanos, que são os maiores do mundo, vão ter que pagar mais pelos seus produtos. Ok? E mesmo que essa empresa não abra fábrica na América e continue a mandar só para a América, neste caso, mantenha a sua fábrica na China para mandar para a América, mesmo assim os preços vão ter que subir. Porque existe essa taxa de 50% ou 30%. Portanto, o produto vai custar 30% a mais ou 50% a mais. Não é? Portanto, toda a gente perde com as tarifas. Toda a gente perde.
ok? Eu acho que o único país que ganha com isto, ganha, é a Ucrânia. É a Ucrânia. Ok? Porque nós estamos a ver o preço do petróleo a cair. Isso, por um lado, é positivo porque a Rússia ganha menos. E ao ganhar menos, tem menos dinheiro para financiar a guerra na Ucrânia. Mas de resto, ninguém ganha com estas tarifas. E que sirva de exemplo para a União Europeia. Não é? Que estas tarifas sirvam de exemplo para a União Europeia se industrializar outra vez. É importante a União Europeia ter uma indústria forte. Temos que ter uma indústria forte. Temos que ter uma indústria forte. Portanto, no geral, todos perdem com as tarifas. Todos perdem. E o próprio Trump perde com as tarifas. Não é? O próprio ele perde. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ao longo do tempo o Trump vai baixar as tarifas. Principalmente com os países que ele tem maior amizade. Por exemplo, Javier Milei já marcou uma reunião com o Trump para falar sobre as tarifas. Certo? Portanto, eu acredito que muitas das tarifas serão reduzidas. Mas esta é a nova guerra. A nova guerra não vai ser territorial ou nuclear. Vai ser esta. Económica. Portanto, eu espero que o Trump pare com estas coisas das tarifas e tarifinhas para ali e para ali. Porque, para quem sabe, claramente, entre Trump e Kamala Harris, acho que não existe sequer balanço. Quem escolhe Kamala Harris está complicada a situação. Certo? Portanto, Trump sempre. Nem há ponto de dúvida. Se vocês acham que isto pode ser mau, por exemplo, estamos a ver o mercado cair, não tem só a ver com isto o Trump, tem muito mais a ver com o Japão, mas é tema para outro vídeo. Mas se a bolsa está a cair, se vocês acham que isto é mau, então se a Kamala Harris ganhasse, meu Deus do céu, é melhor benzer, ok? Porque seria muito pior. Porque esta guerra de tarifas, ou então esta inflação que pode haver por causa destas tarifas, pode ser resolvida. O mercado resolve-se, ok? O mercado sozinho vai resolver, ok? Nem que seja quando o Trump acabar o mandato dele. Passado 2, 3 anos, o mercado vai voltar ao normal, ok? Isso é algo que no tempo pode ser corrigido. Aquilo que a Kamala propunha não podia ser corrigido, ok? Era uma destruição cultural e étnica dos próprios Estados Unidos. Portanto, é algo que não havia volta atrás. Não havia. Portanto, este é o vídeo, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado. Deixem a vossa opinião nos comentários. Também, o canal principal está na descrição, onde eu falo sobre aquele homem ali e também sobre aquele homem ali. Principalmente estes dois. Portanto, se vocês estão interessados nesses temas, porque aqui é muito mais uma vertente react, económico, essas coisas assim, o link está aqui na descrição, pessoal. O PayPal também, se vocês quiserem ajudar. Não são obrigados. Eu lembro que fiz um vídeo sobre o Salazar e estava nos comentários, não sei o que tens aí para doar. Sim, chama-se doar. É uma doação. Doa quem quer. Quem não quer não doa, porque isso será para um projeto que envolve sair do país. E portanto, se quiserem ajudar, boa. Se não quiserem, boa à mesma. Obrigado à mesma. Desde que deixe like no vídeo, está tudo bem. Então, deixem as vossas opiniões nos comentários e é isso e até uma próxima.